Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Etienne, eu faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E você está aqui no grupo de leitura do Techuvá. E hoje nós vamos compartilhar juntos o livro de Salmos, o capítulo 25. Vamos orar então para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero hoje engrandecer e glorificar o teu nome. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. E neste momento eu te peço que a tua presença seja conosco, que o Senhor nos direcione, Pai, nessa leitura, que o Senhor nos direcione, Pai, para aprendermos de ti, que a tua palavra, Senhor, esteja sobre os nossos corações, nos trazendo toda a orientação que precisamos para continuarmos firmes e confiantes no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Gente, abram comigo as suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 25. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota e não deixe que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos e faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que te temem, o Senhor, aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo, de todas as tuas dificuldades. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando nós meditamos aqui em Salmo capítulo 25, a gente começa a observar um estado de sofrimento no qual o rei Davi estava vivenciando. E algo que me chama muito a atenção é que, na maioria dos salmos que a gente vai ler, quando a gente encontra alguém que está vivendo um momento de sofrimento, um momento de dor, a primeira coisa que eles fazem quando se apresentam diante do Senhor é fazer uma oração de confissão, uma oração pedindo socorro. E muitas das vezes, comparado para os nossos dias de hoje, quando a gente chega diante do Senhor, a gente já chega pedindo a Ele que tome os nossos inimigos nas mãos dele e venha tratar com aquela pessoa, né? E por aí vai. Mas quando o salmista Davi se apresentava diante do Senhor, ele clamava a Deus para que pudesse salvá-lo, para que pudesse socorrê-lo. A confiança no salmista era algo tão grande, no qual ele compreendia que a única pessoa que podia fazer algo pela vida dele era o Senhor. Então ele se apresenta diante do Senhor, clamando por socorro, clamando por misericórdia e testemunhando que aqueles que têm a sua confiança no Senhor não sofrerão, não viverão derrota, não sofrerão vergonha, mas serão salvos e socorridos pelo Senhor. Então a gente vê
que desde os tempos passados, aqueles que firmam a sua confiança no Senhor não têm motivo para ter medo, não têm motivo para temer o dia mau, porque entendem que o Senhor é a chave que eles precisam. O Senhor é a vitória do seu povo. E enquanto eu medito aqui no Salmo 25, vem no meu coração que o salmista ele faz um pequeno lembrete ao livro de Isaías. E olha só, né? Olha o tempo, a distância de um tempo do outro. Lá no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, tem uma passagem que vai nos dizer assim, que o Senhor, ele perdoará todas as iniquidades do seu povo, apagará todos os pecados, e destes pecados não se lembrará mais. Então vem ao meu coração que mesmo o salmista vivendo anos e anos distante ali do profeta Isaías, o Espírito Santo já fazia dele conhecedor dessa promessa. Então a gente vai ver que ele vai clamar ao Senhor, pedindo a Deus que venha perdoar os seus pecados, porque são muitos, e vem também pedindo ao Senhor para apagar as suas transgressões. Gente, a comunhão com o Espírito Santo é algo sobrenatural. É algo que, por mais que eu tente descrever para vocês, eu não vou conseguir. Mas só quem vive uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo consegue entender o que eu estou tentando dizer aqui. Mesmo distante, talvez, né? Talvez não, certeza, eles nem se conheceram assim de tomar um cafezinho junto. Mas a presença do Senhor que havia sobre ambos faziam com que o clamor deles viessem se conectar. E olha que interessante que a gente observa aqui na palavra do Senhor, que o salmista, ele insiste em pedir ao Senhor para que possa livrá-lo de todo perigo, e ele pede a Deus para se lembrar dele. Às vezes eu fico pensando, eu fico observando que o clamor dos nossos irmãos do passado era um clamor tão puro, tão genuíno, porque quando eles se chegavam diante da presença do Senhor, eles se chegavam sendo quem eles eram. Eles reconheciam quem era o Senhor e eles sabiam reconhecer qual era o seu lugar. E mesmo Davi sendo um rei, ele se colocava diante do Senhor como um servo. E muitas das vezes no dia de hoje eu não estou assim reclamando, nem estou querendo induzir vocês a pensarem em nada ao contrário, mas eu estou tentando mostrar para vocês a humildade de um rei diante da presença do Senhor. Enquanto no dia de hoje a gente sempre vê as pessoas, infelizmente, quando vão se apresentar diante do Senhor, elas sempre querem se aparentar ser algo. Elas sempre querem ter alguma coisa, né, para chamar a atenção, às vezes um título ou até mesmo um nome. Mas os servos do Senhor, os nossos irmãos do passado, eles se apresentavam com toda a humildade diante do Senhor, porque eles reconheciam que o Senhor, ele é o Deus Supremo, e que ele está acima de tudo e todas as coisas, só ele pode ser adorado. Que nós venhamos aprender com os servos do Senhor do passado, e que venhamos trazer para os dias de hoje a presença genuína do Espírito Santo que foi despertado no coração dele. Que o Senhor ele derrame no meu coração e no seu coração o espírito real da adoração. Que venhamos aprender a nos humilhar diante do Senhor, que venhamos aprender a nos derramar diante do Senhor, mas de verdade. Não apenas por um momento de emoção, mas um derramamento verdadeiro. Porque o que eu vejo nos Salmos, irmãos, é que quando os salmistas se derramavam diante da presença do Senhor, eles se derramavam de verdade. Eles derramavam a sua alma de forma verdadeira diante de Deus. E não de uma forma aparente, não para mostrar algo para mim e para você. Mas eles se derramavam diante do Senhor porque eles sabiam quem Deus era. E eles tinham uma comunhão com o Senhor verdadeira, uma comunhão que não era limitada a status, mas uma comunhão que reconhecia a Ele, a soberania do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações poderosamente em nome de Jesus.